O primeiro templo. A Bíblia narra que Abraão e Sara, seguindo a determinação de Deus, estabeleceram-se na Palestina, na terra prometida de Canaã. Havia a necessidade de Abraão ter um herdeiro e como Sara era estéril, ele desposou Agar, uma serva egípcia, e desta união nasceu Ismael. Posteriormente Sara, aos 90 anos, teve uma revelação de que poderia ser mãe, fato que se concretizou, dando à luz Isaque. Após o nascimento de Isaque, Sara fez com que Abraão expulsasse para o deserto, tanto Agar como seu filho Ismael, os quais foram enviados à Península Arábica. Segundo os árabes, Ismael deu origem à sua linhagem, sendo que consideram Abraão como seu patriarca, o que retomarei o assunto no capítulo do Templo do Domo da Rocha. Devemos nos lembrar da passagem bíblica onde Deus determinou a Abraão o sacrifício de seu filho Isaque no alto do Monte Moriá, o que não foi consumado por intervenção do próprio Deus. Desta forma este monte passou a ter um significado muito importante, sendo um local sagrado para os judeus. Os primeiros patriarcas foram Abraão, Isaque e seu filho Jacó, que gerou vários filhos, incluindo José. Por ciúmes de seus irmãos, José foi vendido como escravo, sendo levado ao Egito onde, livre, tornou-se um escriba de confiança do faraó, ocasião em que ele profetizou os anos de vacas magras, relacionados a um grande período de estiagem. O posterior período de grande seca que assolou toda a região fez com que os hebreus que estavam na Palestina migrassem para o Egito, já que era o grande centro econômico e cultural, com condições de acolhê-los, onde lá se estabeleceram. É de se destacar o fato de José ter casado com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, Heliópolis, nascendo da união Manassés e Efraim. É sabido que o sacerdote do On era o hierofante da escola de mistérios, ou seja, aquele que ministrava as iniciações. Os núcleos internos da escola eram reservados a uma classe restrita. As escolas ou religião de mistérios preservam conhecimentos restritos aos seus participantes. Desta forma, é certo que José foi também um iniciado, principalmente pelo fato de ser escolhido para ser esposo de uma princesa. Com a morte de José, os judeus, deixando de contar com sua proteção, passaram a ser escravos dos faraós, de modo que permanecem cativos por aproximadamente 400 anos até surgir Moisés, por volta do ano de 1350 a.C., ocasião em que ele retirou os hebreus, conduzindo-os de volta à Palestina, o que é denominado o Êxodo judaico. Assim como José, Moisés também tinha estirpe nobre, tendo igualmente compartilhado dos conhecimentos internos relacionados às religiões de mistérios, que o influenciou no estabelecimento da nova religião a ser codificada. Durante a jornada, antes de chegar a Canaã, Moisés teve a revelação no Monte Sinai dos 10 Mandamentos, gravados em tábuas de pedra, o que se constituiu no código de conduta dos judeus, da lei mosaica, e para protegê-las foi construída uma urna para que nela fossem depositadas a chamada Arca da Aliança. Moisés não chegou a se estabelecer em Canaã, pois morreu e foi sucedido por Josué, o qual empreendeu toda uma guerra contra os arameus, filisteus, cananeus, até que se estabeleceu em Jerusalém. O primeiro rei judeu foi Saul e depois sucedido por Davi por volta de 1000 a.C., sendo que Davi sonhava em construir um templo para que acolhesse a Arca da Aliança, pois as tábuas eram consideradas a palavra viva de Deus. Ele deu início ao projeto para a construção do templo, mas quem edificou foi seu filho Salomão em 950 a.C. Salomão empreendeu a construção do templo, sobre o Monte Moriá, com o auxílio de Hira, rei de Tiro, Fenícia, que forneceu o cedro, os materiais, assim enviou Ira-Bif, o seu maior arquiteto. Assim, fica clara a aliança dos hebreus com os fenícios, conforme descrito nos capítulos 5, 7 a 14 e 9, do livro 1 de Reis, que tratam da construção do templo. Em Reis 9, de 26 a 28, diz: 26 Também o rei Salomão fez uma frota em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. 27 Hira mandou com aquela frota, em companhia dos servos de Salomão, os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, 28 os quais foram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Transcrevo também o capítulo de 10 a 29 do livro 1 de Reis, para reforçar que Salomão e Hira tinham vários empreendimentos conjuntos, envolvendo navegações de exploração marítima, nas quais a Fenícia detinha a supremacia dos mares.
10. E deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais apareceu tamanha abundância de especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. 11. Também a frota de Irã, que de Ofir trazia ouro, trouxe dali madeira de almugue em quantidade, e pedras preciosas. 12. Desta madeira de almugue fez rei balaústres para a casa do Senhor, e para a casa de rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Não se trouxe nem se viu mais tal madeira de almugue, até o dia de hoje. 13. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além de que lhe dera espontaneamente, da sua munificência real. Então voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. 15. Além do que vinha dos vendedores ambulantes, e do tráfico dos negociantes, e de todos os reis da Arábia, e dos governadores do país. 16. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, de 600 siclos de ouro mandou fazer cada pavês. 17. Do mesmo modo fez também 300 escudos de ouro batido, de 3 minas de ouro mandou fazer cada escudo. Então, o rei os pôs na casa do bosque de Líbano. 18. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. 19. Tinha o trono 6 degraus, e o alto do trono era redondo pelo espaldar, de ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões em pé junto aos braços. 20. E sobre os 6 degraus havia 12 leões de ambos os lados, outro que não se fizera em reino algum. 21. Também todos os vasos de beber de rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro, não havia nenhum de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma. 22. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com a de Irã, de 3 em 3 anos a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfim, bugios e pavões. 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. 24. E toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. 25. Cada um trazia seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Isso faziam cada ano. 26. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. 27. E o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicomoros que há pelas campinas. 28. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Coa, os mercadores do rei os recebiam de Coa por preço determinado. 29. E subia e saía um carro do Egito por 600 siclos de prata, e um cavalo por 150, e assim, por intermédio desses mercadores, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. O primeiro templo perdurou até o ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor, rei do Império Neobabilônico, dominou a região, destruindo o templo e levando os judeus cativos à Babilônia. No inventário dos itens do templo, levados por Nabucodonosor, a Arca da Aliança não é mencionada, desconhecendo-se o seu paradeiro.